Então você é aquele tipo de pessoa que fala que antes do novo acordo ortográfico, que já é antigo, sabia tudo de língua portuguesa? Nossa, antes de mudar eu sabia escrever todas as palavras. Não, mentira, você não sabia. Você tinha dúvidas acerca de muitas coisas. Aí agora você fala o seguinte: Meu Deus do céu, fica muito mais difícil. não, também, não é negativo. Na verdade, o novo acordo ortográfico, que já é velho, que já é antigo, ele veio para simplificar. Vai falar, professor, não acredito. Pois é, ele veio para simplificar, principalmente no emprego do hífens. Eu vou falar, meu Deus, eu nunca consegui entender essa questão do hífen. Tem hífen, não tem, tudo mais. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse vídeo é um vídeo curto, então eu não vou falar de todos os casos de hífen, tudo bem? Então esse vídeo é apenas a parte 1, uma introdução, depois eu farei outros explicando o resto. Mas se você pegar isso aqui, você já consegue fazer muita coisa. Vamos lá, existem dois princípios. Antes de falar de regras, eu tenho princípios. Existem dois princípios quando o assunto é hífen. O primeiro princípio é o seguinte: não pode haver mudança no som. Tudo bem? Como assim no som, professor? No som da palavra. Então grave isso. Não pode haver mudança no som da palavra. Grave. E o segundo princípio é o seguinte, ó. Antes de H sempre haverá hífen. Antes de H sempre haverá hífen. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo o seguinte: antes de hífen, há hífen, porque hífen começa com H. Tudo bem? Então, dois princípios. Lembre-se. Não pode haver mudança no som, esse é o primeiro e mais importante, tá? O segundo é, antes de H sempre existe hífen. Tudo bem? Então é o seguinte, já que falamos sobre o H, escreva no seu caderno um H maiúsculo, igual esse que aparece aqui no vídeo. Escreveu? Beleza. Use a sua imaginação e tente desmembrar o H. Professor, como assim desmembrar o H? Perceba que o H, que é de hífen, ele tem um risquinho assim e outro assim. Beleza. Agora desmembre este H. Desmembre. Tá aí a primeira regra. Primeira regra do hífen tá aí. Você vai falar, Uai, como assim? Eu vou desmembrar o H? Quando você pegou o H, que é de hífen, e você lembrou que antes de H sempre existe hífen, muito simples, aconteceu o seguinte, eu peguei, tenho um tracinho aqui, um hífen e um tracinho, percebam que parece que eu tenho um I, hífen e I, essa é a primeira regra. Então quer dizer que antes de I sempre existe hífen? Não é isso não. A primeira regra é o seguinte, o hífen separa letras iguais. Grave isso. O hífen separa letras iguais. Quando eu peguei o H e desmembrei este H, você conseguiu perceber, você conseguiu entender e visualizar que eu tinha uma letra igual, poderia ser um I, poderia ser um L, né? Não sei, o jeito de você pensar, não estou na sua cabeça agora, tanto faz. Uma letra igual, hífen e letra igual. Significa que o hífen separa as letras iguais. Pode dizer que toda vez que eu tiver uma letra aqui e eu tenho que ligar outra palavra aqui e forem letras iguais eu coloco o hífen? Isso! Muito bem! Por exemplo, se você tiver que escrever anti-inflamatório, ó, anti-I. Inflamatório, são letras iguais? São, então você coloca hífen. Micro-ônibus, ó, micro-o. Ônibus, são iguais? São, então coloca hífen. Vamos pensar, micro-ondas, a mesma coisa, ó, micro-ondas, hífen. Se você for pensar em interregional, inter-R, regional, R. Então R coloca hífen. Então lembre-se, eu pego o H, desmembro o H. Eu tenho igual, hífen igual. Significa que o hífen separa as letras iguais. E se for diferente, professor? Se for diferente, não existe hífen. Por exemplo, auto, o, escola, o e E são iguais? Não, junta. Autoescola, tudo junto. Você vai falar assim, mas aqui perto de casa tem uma autoescola. E não é assim. Eu sei, né, gente? Pouquíssimas pessoas sabem utilizar o hífen. Na dúvida, elas não colocam, tudo bem? Mas você agora sabe. Auto, o, escola, você juntar. Porque não são iguais. São diferentes, você junta. Se eu fosse pensar em infraestrutura, estrutura, são diferentes? São. Então, você junta. É assim então? Pois é. Então nós temos dois princípios. O primeiro princípio é que não pode haver mudança no som. Mas por que o senhor falou isso? Você vai entender agora, tá? E o segundo princípio é que antes de H sempre existe hífen. Falamos do H, pego o H, desmembra, eu tenho a regra geral. O hífen separa as letras iguais, tudo bem? Agora existe um caso muito interessante, não vou dizer polêmico. Vamos pegar, por exemplo, a palavra minissaia.
Mini saia. Isso. Mini I. A próxima começa com S, né? Beleza. São iguais? Não são iguais. Então vai ter hífen? Não vai ter hífen. Você vai fazer o quê? Você vai juntar as palavras. Tudo bem? Então, ó, juntei as palavras. Mas, professor, mas pera só um pouquinho. A partir do momento que eu juntei a palavra mini saia, o S ficou no meio de vogais. O S no meio de vogais tem som de Z. Ó, ficaria mini saia. Ah, então peraí, o senhor falou que eu não posso ter mudança no som. Isso, você não pode mudar o som. Ah, então eu vou colocar hífen? Não, você não vai colocar hífen, porque o hífen só separa as letras iguais. Professor, o que eu vou fazer então? A gramática fala o seguinte, simples, é só você dobrar o S. Ah, então quer dizer que mini saia é tudo junto com dois S. Sim, é tudo junto por quê? Porque são letras diferentes, tudo bem? Eu tenho dois S por quê? Para não ferir o primeiro princípio, que é do princípio que não pode haver mudança no som. Então, mini saia, tudo junto com dois S. Antissocial, vamos lá, anti-I. I, social, S, tudo bem? São iguais? Não, então não vai ter hífen. O que você faz? Você junta. Juntamos? Juntamos. Juntei, vai ficar o mesmo caso da mini saia, ficaria antissocial. Ah, então não pode haver mudança no som. O que eu faço? Eu dobro antissocial com dois S. Eu vou falar, nossa, até hoje eu estava passando vergonha aqui escrevendo. Pois é. Você vai falar assim, professor, mas se eu colocar antissocial com dois S, as pessoas não vão achar que eu estou errando? Até vão, mas você está escrevendo certo, você está fazendo a sua parte. Outro caso, por exemplo, se eu falasse assim, ó, vacina antirrábica. Vacina antirrábica. Ó, anti-I, rábica, R. São iguais? Não, então você vai juntar. Beleza. Mas o R, assim como o S, depois de vogal, ele muda o som, ó. Anti-I, rábica. Junta tudo, ficaria antirábica. Opa, feriu o primeiro princípio. Não pode ferir o primeiro princípio. Então, muito simples, você faz o quê? Anti, junta, rábica, mas você escreve com dois R's para não mudar o som da palavra. Quer anotar isso aí? Anota o seguinte, ó. Sempre quando a primeira palavrinha, que a gente vai chamar agora de prefixo, tudo bem? No próximo vídeo eu falo a diferença entre palavras compostas e palavras derivadas. Calma, você já deve estar pensando no caso do e o guarda-chuva, por que tem hífen? Calma lá, isso aqui são só palavras derivadas. A gente fala disso depois, mas é apenas uma introdução que você já consegue fazer muitas coisas, tudo bem? Anota para mim, por favor, ó, vai estar aqui assim, ó. Quando eu tiver vogal no prefixo, e mais R ou S começando a segunda palavrinha, eu vou dobrar. Ah, por quê? Porque eu não posso mudar o som da palavra. Então, ó, antissocial, juntei, porque não são iguais, então eu junto, mas eu tenho vogal, mais S, ou poderia ter R também, o que eu faço? Junto e dobro para não mudar o som. Ah, quer dizer que é só isso? Pois é, basicamente isso, tudo bem? Se você gostou, deixa um joinha aí, compartilha, inscreva-se no canal. Meu nome é Elder Dencati e lembre-se, português é possível. Um abraço, até mais, tchau, tchau.